Olá, queridos, graça e paz. Quem vos fala é Pastor Rafael, um dos pastores auxiliares aqui da comunidade cristã Recomeçar. Estamos aqui mais uma vez no podcast Restaure, que é um podcast do Ministério de Homens da Recomeçar, e nós temos como objetivo falar ao seu coração homem e também da sua casa e da sua família. Hoje eu quero contextualizar esse episódio com uma palavra que eu acredito que pode falar muito ao seu coração, que está registrada em Salmos 68, versículos 5 e 6, que diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. O salmista, quando ele comunicou essa verdade, ele tinha em mente a benevolência, a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor atuando em favor dos necessitados, daqueles que não estavam sendo assistidos. E qual é a semelhança que nós temos entre os órfãos e as viúvas? Posso te dizer? É a ausência masculina. Quando um homem ele se faz ausente na vida do seu filho, ele se torna um órfão. Quando um homem se faz ausente na vida de uma mulher, ela se torna uma viúva. Talvez você pensou que o órfão era somente aquele que não tinha um pai físico vivo, ou uma viúva era somente aquela mulher que não tinha o seu marido vivo. Não, não, não. Olhemos ao nosso redor. Olha a sociedade. A sociedade hoje está repleta de pessoas que estão vivendo com a sua saúde emocional cada vez mais comprometida. Temos percebido um aumento de sintomas emocionais relacionados à insegurança pessoal, como ansiedade, depressão e tantas outras coisas. E tudo isso é fruto de uma sociedade que está se tornando cada vez mais disfuncional. Existe um caos ao nosso redor. E isso não reflete a realidade de todos, eu sei disso muito bem, mas a grande maioria se encontra dessa forma. E quando você percebe uma sociedade disfuncional, é porque os indivíduos estão disfuncionais. Aí eu te pergunto, qual é a fábrica dos indivíduos? As famílias. E as famílias, elas são chefiadas por quem? Pelos homens. Pela vontade do Senhor, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. E no próprio Novo Testamento nós temos o apóstolo Paulo nos informando, nos afirmando, melhor dizendo, que o homem é o cabeça da mulher. O homem é o cabeça da família. Dito isso, eu e você, como homens, nós temos que considerar que Deus nos deu o dom, a capacidade e a autoridade de exercermos um governo que seja relevante, edificante sobre a vida das nossas esposas e também dos nossos filhos. E hoje, o tema do nosso bate-papo é sobre a importância do homem na vida dos seus filhos. E eu convidei uma pessoa muito especial que já participou desse podcast conosco, e ele, eu acredito, melhor do que muitos outros pastores aqui, devido à experiência que ele tem no departamento que ele cuida, ele pode falar muito ao nosso respeito com autoridade sobre a importância do homem na vida dos seus filhos. Quero apresentar para vocês pastor Marcone, do Kids Recomeçar. Eita benção. Se apresenta mais uma vez aí, pastor, para quem não te conhece. Obrigado, pastor. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Poder contribuir de alguma forma, né, eu espero que esse momento possa, trazer um impacto, né, trazer uma transformação na vida de quem está aí nos assistindo e eu tenho vamos para cima, tenho certeza que vai ser benção. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, trabalhos como esse, desse podcast, eles nasceram no coração do nosso pastor, pastor Ronaldo Santos, que é um homem voltado a servir a cidade, é um evangelista de coração, de paixão, e desconfio eu, um apóstolo em formação para poder, né, expandir aí as suas áreas de influência espiritual sobre essa cidade, estado e nação. E esse podcast ele tem o objetivo de alcançar não somente cristãos, mas você de qualquer religião que porventura parou aqui, você nem sabe como, para poder ouvir o que nós temos a te dizer. Nós temos que considerar que existe uma responsabilidade gigantesca sobre as famílias, de que as famílias elas possam não apenas colocar as pessoas no mundo, mas edificá-las, gerar nelas a mentalidade correta, a cultura correta, o comportamento correto, para que cada indivíduo, seja ele homem, mulher, possa cumprir com seu papel, com seu propósito, com seu destino na sociedade. E nós estamos vivendo um período hoje de muitas dificuldades aqui na igreja, né, pastor Marconi? Sim, Nós percebemos em algumas situações que acontecem de uma forma direta ou indireta, como é que as famílias elas estão se dissolvendo, como é que as famílias estão passando por uma genuína crise de identidade e propósito.
E quando eu falo propósito, talvez para você nem faça sentido o que que é isso, o que que é propósito. Então, a Igreja de Cristo, nós temos como um dos principais objetivos comunicar o destino de Deus, o propósito de Deus para cada um daqueles que fazem parte do reino de Deus. Então, esse tema aqui, ele nasceu do nosso último podcast, nosso último encontro, né? Quando nós estávamos falando sobre a importância do departamento infantil na igreja. E aí, como é um assunto muito denso, eu convidei o pastor Marconi aqui novamente para a gente poder falar desse assunto tão importante. Então, pastor Marconi, estava fazendo uma pesquisa para saber quais são os efeitos da ausência de um homem dentro do seu lar. Olha que dados interessantes. Crianças sem a presença paterna tendem a apresentar mais dificuldade na construção da sua identidade, autoestima e segurança emocional. Olha que pesado isso, pastor. Muito forte. A gente tem percebido como que muitos jovens hoje, né, é o que a geração, se eu não me engano, é a geração Z e a geração Alfa, né? Eles têm tido dificuldade de tomar decisões, têm tido dificuldade de assumir compromissos a médio e longo prazo, têm tido dificuldade de se conectar em empresas, trabalharem de carteira assinada, é uma principal crítica hoje, né? Então, a presença do homem hoje, ela tem uma relevância gigantesca no resgate do coração, dessa criança. Aí eu quero te fazer uma pergunta importante, pastor, dentro desse contexto. Em sua experiência pastoral, você acredita que as famílias estão em crise? Pastor, vamos lá. Boa parte sim, né, tem sido uma realidade. Hoje, pelo fato de lidarmos com criança, né, acaba que a gente estava aqui conversando antes, e eu comentei que hoje o nosso maior desafio também é lidar com os pais, né. Então a gente percebe que durante muito tempo, né, as crianças quando nós observamos algumas limitações, dificuldades que vêm da criança e quando nós buscamos um entendimento com os pais, para entender com os pais o porquê daquilo, o que que a gente pode contribuir, o que que a gente pode ajudar, a gente começa a detectar realmente que o problema não está na criança, está no pai ou na mãe, principalmente quando existe a ausência do pai. Hum, Nós compartilhamos aqui que hoje nós temos uma realidade que parte do nosso departamento infantil das crianças, elas são filhos de mães solteiras, né. sim, Então não que um seja mais importante que o outro, mas a ausência de um sim. prejudica bastante. Então nós percebemos, pastor Rafael, que essa ausência e que muitas coisas, elas também vêm de uma cultura onde eu não sei em que parte que a igreja entra nisso, ou entrou, mas de um tempo para cá, a gente observa um esfriamento da questão, do dos pais, aí eu falo da figura paterna, homem, Sim. para com os filhos. Em que sentido? Na questão, o que que a psicologia diz, né, que o ser humano ele precisa, para evoluir, para viver bem, dos 3 As. Ele precisa de aceitação, amor e aprovação. Então, o que que acontece? Muitas vezes nós observamos que da parte do pai, homem, a criança ela pode ter às vezes aprovação e aceitação, mas ela não é amada. Hum, E aí entra um pouquinho de machismo. Quantas vezes nós observamos assim na fila, né? O pai falar com a criança assim: "Você vai entrar aqui, você vai entrar. Você não é homem não?" Aí a criança começa a chorar, 5, 6 anos, 7 anos. "Ó, você não pode chorar não, você é homem." Então o que que eu observo, pastor? Que, eu observo que isso é cultural, sim. né, mas eu observo também que existe uma falta de disposição dos homens, das famílias, para que essa situação mude. E a gente enfrenta também, falando quando o senhor fala de geração Z, geração, a gente tem um volume muito grande de pais que são novos. A gente tem hoje pais com 20 anos, com 19, com 25, com 27, com 30 e poucos anos. Nós com 30 e poucos a gente tem uma faixa etária muito grande de pais. Aí eu falo dentro do nosso departamento infantil hoje. Então, eu começo a observar que precisa de um cuidado. E eu sei que, por exemplo, a gente já começa a ver
algumas situações, igual, por exemplo, teve uma situação num culto, que é o Wender, né, que teve aqui, teve com o senhor aqui. Sim, É o sim. Wender. O Ender. O Wender. Ele contou um testemunho de uma evolução, tal, quando ele falou ali com a esposa no altar. Cara, eu achei aquilo extraordinário. Eu achei aquilo extraordinário. Porque a gente vê que quando existe um entendimento de um homem de falar: "Poxa vida, eu não sou perfeito, eu preciso de evoluir". Sim, Nós precisamos de evoluir, pastor. sim, O fato de eu estar aqui hoje, para quem está nos assistindo, ó, não, eu não, o fato de eu trazer informação, de compartilhar, isso não me faz demonstrar que eu sou um homem, um pai ou um marido perfeito. sim, Mas nós entendemos que nós estamos em construção. sim. E quem pode falar isso melhor do que eu é a minha esposa e os meus filhos. Uhum. Mas a questão é até que ponto nós estamos dispostos a nos doar e a entender que realmente nós precisamos de transformar segundo a palavra para que possamos ser pais melhores, maridos melhores. O que eu estou disposto a renunciar? Isso tem uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração. Sim, Há um tempo, a gente, algumas igrejas e tal, eu tenho 42 anos, então desde 12 anos que eu sou envolvido com a área ministerial, com a igreja. E há um tempo atrás, o que era um homem cheio de Deus? Era um homem que falava em línguas, muitas pessoas falavam, não, o cara fala em línguas, já profetizou, ele era cheio de Deus. Mas hoje nós aprendemos que um homem cheio de Deus é aquele que consegue transparecer os frutos do Espírito. Isso tem que sim. ser claro, é o fruto. Então, o que que eu, e para que isso aconteça, eu preciso de renunciar. Então, até que ponto que eu estou disposto a renunciar para que eu melhore como pai, para que eu consiga entender, o meu filho, o que que ele está passando? Será que eu estou disposto a sentar e falar assim, o que que eu preciso de consertar? O Sim. que que eu preciso de melhorar? Inclusive, eu vou abrir, se o senhor me permitir, eu queria abrir Por favor, um fica à parênteses vontade. aqui. Esses dias eu assisti um filme que chama, acho que é Adolescência, Eita, na essa série tá dando o que Netflix. falar, né? Isso, e assim, eu queria indicar para você. Muito bom. Quem tiver, eh, e sintetizando aqui, o que eu quero dizer com isso? Chega num ponto que o filho fala assim: "Pai, você não está entendendo o que está acontecendo, nem comigo e nem com aqueles que estão ao redor". E o pai fala assim: "Não, mas eu entendo, eu tô, policial, nã nã". E ele faz entender: "Pai, você não está O entendendo". pai era um policial? O pai é um policial, está Hum, desvendando ali um crime e tal, a série é em torno disso. Mas chega um ponto que fala assim: "Pai, existem falas, existem atitudes, existem códigos que nós falamos que você não entende. Se você não entender isso, você nunca vai conseguir entender e nunca vai conseguir imaginar o que se passa na mente desse adolescente que vocês estão isso fala investigando". sobre conexão, né? Fala sobre conexão, Se as gerações elas têm comunicações distintas, uma não consegue se conectar com a outra. não conecta com a outra. Isso é muito sério. Então essa questão da conexão também, para mim, é um ponto primordial. Sim, Primordial. Eu preciso de entender, poxa vida, espera aí, hoje a gente vive num mundo globalizado. sim, Tudo avança e muda muito rápido. Então eu como pai, eu disse que o Asaf tem 9 anos, eu tenho um filho de 9 anos. Ele consegue buscar e fazer coisas com tecnologia que eu não consigo. E que às vezes eu nem arrisco a querer fazer porque a minha cabeça funciona diferente. sim. Então, mas eu preciso de ter um ponto de atenção, eu preciso de estar atento, né, para que eu também faça que isso na vida dele não se torne uma maldição, como a gente percebe que tem acontecido hoje. Eu acho que o caminho é por aí, pastor. Entendi. É perceptível, assim, que existe uma crise generalizada relacional. Se a pessoa não está bem resolvida consigo mesma, ela tem dificuldade de se relacionar dentro de casa e fora de casa, né? Agora, vamos falar assim sobre o papel dos homens, né? O homem, ele tem uma importância gigantesca sobre a edificação do seu filho, como o senhor bem pontuou. O pai, ele não é mais importante do que a mãe na vida do filho, mas ambos, eles ocupam espaços distintos que um não pode cobrir o outro. A mãe, eu certa vez ouvi uma pedagoga falando numa palestra que os 7 primeiros anos de uma criança, a mãe tem um papel muito importante para poder promover segurança emocional afetiva, para ele se sentir parte, pertencimento. E dos 7 até os 12, 14 anos, o pai tem um papel muito importante para poder levar essa criança a ter uma interação com a partir de casa para fora, enfrentando os desafios, né? Aonde que o pai ele tem já parece que é instintivo, né?
O pai ele tem essa natureza mais desafiadora de botar o filho para ir, para andar, Exato. né? Normalmente é o pai que ensina a criança a andar de bicicleta, Uhum. normalmente é o pai que ensina a criança a nadar, normalmente é o pai que quando a criança tá ali e se machuca, ele tem uma atitude diferente da mãe, ele não acolhe. O pai dá 2 tapinhas em cima do machucado, tá bom, bora andar, bora caminhar, É verdade. porque a vida é assim. Só que o que que eu tenho percebido? Aqui eu vou falar do meu ponto de vista do Ministério de Homens. Uhum. Tem 3 anos que minha equipe e hoje a gente vem ouvindo homens, aconselhando homens, trabalhando com homens, e antes de começar aqui esse trabalho, eu já tenho uma experiência pastoral, desde o ano de 2010, né, ouvindo, aconselhando, discipulando, e o que que eu tenho percebido? Os homens, eles têm sido castrados da sua masculinidade desde criança. Então, muitos homens, eles não se casaram para constituir uma família para a glória de Deus. Alguns se casaram para fugir de uma família disfuncional. Eu vou me juntar com a mulher, vou ter minha vida, viver as minhas coisas e vida que segue. Outros se casaram porque, em primeiro lugar, comeram biscoito antes da janta, Uhum. né? Se você pegou o código aí, pega aí. Comeram biscoito antes da janta, né? E aí veio a criança antes do casamento, tiveram que ter esse compromisso. Eu sou um deles, tá? Eu assumo aqui, fui pai aos 15 anos de idade, Sim, né? desafiador, né? Então, quando você vai para um relacionamento desrespeitando princípios, desrespeitando protocolos, você não está preparado psicologicamente, espiritualmente e materialmente para poder assumir aquela responsabilidade. Agora, olha que coisa sutil, pastor. Um homem que não está preparado emocional, espiritual e materialmente para assumir um compromisso com a família, ele vai se sentindo sobrecarregado, pressionado. E essa pressão faz com que o homem ele se sinta desconfortável, insatisfeito, e ele comunica essa insatisfação para a mulher e para os filhos. Uhum. O homem que não tem Deus, ele se esconde nas drogas, ele busca satisfação no sexo fora do casamento, ele busca satisfação no álcool, e tudo isso para poder o quê? Buscar um pouco de alívio daquela carga emocional que está sobrecarregando a vida dele. Sim, Faz sentido? todo. Aí a questão é, um pai desalinhado, uma mãe sofredora e uma criança assistindo aquilo tudo. São os adolescentes e jovens que a gente tem hoje. É verdade. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? É, por isso que fica tudo muito melindroso, né, de tratar. Parece que você está mexendo com algo que vai cair e vai quebrar fácil. Sim. O que que acontece? Eu estava meditando esses dias, pastor, numa palavra, inclusive ontem eu estava conversando a respeito disso com a minha esposa. Se eu não me engano, Eclesiastes, eu não sou muito bom para memorizar, mas eu acho que é capítulo 11, versículo 6, que fala, olha que top, que o príncipe ao sentar à mesa, ele não pode só sentar para comer, esse não é o objetivo, mas ele precisa de renovar as forças. Hum, Quem é o príncipe? É o filho do o filho do rei. é o filho do rei. Então por que que a Bíblia poderia falar assim, o rei, ele não precisa de sentar na mesa só para comer, ele fala do príncipe. Sim. Por quê? Porque o objetivo do rei na mesa, aí eu falo da figura do pai e do homem, é realmente trazer, não é só a provisão, comida, Sim. bem, mas é a instrução, emocional, sentimental, moral, para que aquela para que o filho, ele de fato, ele tenha, fundamentos para a vida. Então o que que eu vejo, pastor, que hoje também, eh, não se acha mais tempo para mais nada. Muita gente, às vezes a desculpa hoje é o tempo, Falta de tempo. falta de tempo. Sim. Eu trabalho, né, assim, eu preciso de trazer a provisão para dentro de casa, a minha esposa já está lá, já faz o papel, mas aí é isso que o senhor falou, aí o papel do pai, ele vai ficando em segundo plano, que é o quê? Que é o papel de dar direção, de dar instrução, de mostrar por que fazer, como fazer. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma área que eu, né, que eu também, além de pastor, sou muito ligado com essas coisas organizacional, empresarial, mundo business, né. E eu sei de uma informação, de um dado que diz o seguinte, que, se eu não me engano, hoje, tá, hoje deve estar em torno aí de 60 e poucos por cento, mas grande parte dos filhos que assumem as empresas, que herdam do pai, eles não conseguem levar a empresa para frente. 68%. 68%. Pastor, esse número é algo assim. Ele recebeu a herança, mas não entendeu o legado da empresa. Exatamente.
Então, aí o senhor falou tudo. O que que o pai, então, beleza, herança é top, é bem, mas o que que é mais importante, é a herança ou o legado? A Uhum. gente aprende que a herança é aquilo que é deixado, o legado é aquilo que é deixado em você. Sim, Então, às vezes eu acredito que, esse discernimento do homem, quando você acorda, me ajuda aí, uma expressão, despertar. despertamento. Esse despertamento hoje, ele é urgente. Ele é urgente. Por quê? Porque senão, pastor, nós vamos continuar vendo uma geração sensível, que quebra muito fácil, que não tem equilíbrio emocional. E Sim, aonde a gente vai chegar com isso? sim, Eu tive, por exemplo, as minhas referências, quando você fala assim: "Mas quem que foi as suas referências de homem?". O meu pai, ele foi um homem que influenciou e me trouxe um impacto muito grande na minha vida, mas o meu pai teve os defeitos dele. Meu pai, ele foi viciado em bebida durante muito tempo. O meu pai, ele se co eu falo que o momento que ele teve com Jesus foi literalmente no último segundo de vida dele. No último segundo de vida dele. Eu e entendi. minha mãe vivíamos orando pela vida dele, minha irmã, e ele foi ter a experiência dele com Jesus no último segundo, ele morreu no meu colo. Meu Deus, E eu já tinha tido uma experiência com Deus de que seria daquela forma. Deus já havia me mostrado em sonhos, eu tinha te preparado. já tinha se preparado. Só que o meu pai, pastor, eu não tive referência dele falar para mim assim: "Meu filho, olha, a Bíblia diz isso. Ó, você precisa de enxergar isso em mim, você precisa de seguir o exemplo". Eu tive isso do meu avô, por parte de mãe, que não foi nem o meu avô por pai de pai. Sim, Então meu avô era que falava comigo: "Marcone, na minha época eu era perseguido, na minha época quando eu cultuava a Deus, né, quando eu era da sua idade, eles apedrejavam a igreja, eles tiravam a gente de dentro do templo à força, a gente tinha que fazer algumas pregar a palavra às vezes, escondido". sim, Só que hoje, pastor, aí que é o desafio. Hoje, o que as crianças, os adolescentes, os jovens de hoje, o que que eles vão falar do que nós vivemos? Quem que vai poder falar para eles? Será que então nós estamos de fato deixando esse legado? Como pais, como homens, como responsáveis? Quem que vai deixar esse legado? Como é que está isso hoje nos dias? Entende? entendo. Pode continuar, pastor. Eu vou parar por aqui, se eu refletir a respeito, que eu queria passar essa bola para o senhor. É, vamos lá. Falando de desenvolvimento, que é o tema aqui, né, da nossa conversa, pastor, a importância do homem na vida dos seus filhos, a principal importância não é simplesmente você sustentar uma criança, mas você formá-la, você educá-la para a vida. Existe um ditado no mundo que é muito comentado, falado popularmente, né? É uma cultura falar isso, que a gente cria filho para o mundo, né? É um ditado equivocado. É muito. Ele tem um fundo de verdade, mas ele é um ditado equivocado, que na verdade a gente não cria filho para o mundo. Nós criamos filhos para o cumprimento de um propósito. Sim. Só que a questão é, olha o nosso desafio como pais, o nosso desafio como igreja. Nós estamos vivendo uma realidade hoje onde as famílias estão em crise e você tem um marido desorientado, você tem uma esposa sofrida, você tem filhos desalinhados. Nós como igreja, nós precisamos individualmente, acredito eu, tá? Abraçar esse pai, abraçar essa mãe, abraçar essas crianças. Faz total sentido aquilo que você estava falando sobre a nossa importância de a gente trabalhar tendo uma mentalidade geracional, de forma que, na linguagem do homem, na linguagem da mulher, na linguagem da criança, na linguagem do jovem, do adolescente, nós possamos comunicar a mesma coisa. Olha, a nossa experiência com o trabalho da Escola Sacerdócio do Homem tem sido levar os homens à consciência de que a vida dele não é um peso. O diabo fez a vida dele se tornar um peso. A vida ela é uma dádiva. Independente se nós temos dinheiro ou não, independente se nós temos inteligência, sabedoria ou não, cada um de nós recebemos o dom da vida e a partir daquilo que nós recebemos, nós podemos viver graciosamente, sendo cuidados e sustentados pelo Senhor. O texto que nós lemos aqui no início desse podcast, Salmo 68, versículos 5 e 6 diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Então, ou seja, Deus ele tem um cuidado com os órfãos, Deus tem um cuidado com as viúvas. Então, a sua santa morada não é apenas os céus dos céus. No Novo Testamento, nós entendemos que a santa morada do Senhor, que Cristo em nós, a esperança da glória. Então, se nós, como cristãos, estamos entendendo que Cristo habita em nós, então Cristo que habita em mim, pastor Marconi, tem que fazer alguma coisa por esses homens. Sim. O Cristo que habita no Senhor, que habita na pastora Sâmia, precisa fazer alguma coisa pelas crianças. O Cristo que habita na outra pastora Sâmia, né?
precisa fazer alguma coisa pelas mulheres. O Cristo que habita no Rodrigo, na Renata, precisa fazer alguma coisa pelos casais. O Cristo que habita, né, no Queiroz, na Jenny, precisam fazer alguma coisa pelos jovens. E a gente precisa estar unido nesse entendimento de que nós temos um adversário para a gente poder trabalhar contra. Eu estava conversando com o pastor Cláudio, né, que trabalha aqui a escola bíblica da nossa igreja, e a gente chegou num consenso comum muito importante. Nós precisamos, através das ministrações, através do ensino bíblico, da exposição bíblica, denunciar os nossos inimigos. Expor para as famílias quem são os principais inimigos que a gente enfrenta no dia a dia. Porque um homem cansado de uma vida que lhe é insatisfeita, ele culpa a esposa, achando que o problema é a esposa. E não é. Verdade. Uma esposa que vive com o marido insatisfeito com a vida dele, ela acha que a vida dela é um peso para o esposo, ela acha que é uma esposa deixada de lado e ela passa a buscar fora da família alguma coisa que dê para ela reconhecimento. Aí ela vai para o mercado de trabalho, ela volta a estudar, ela volta a fazer alguma coisa. Então, individualmente, cada um está sofrendo uma dor que diz respeito àquilo que o senhor falou, que são as 3 coisas fundamentais que toda criança precisa receber dos pais. O senhor pode repetir? Que são os 3 As? Aceitação, amor e aprovação. Aceitação, amor E e aprovação. Então, o homem que não recebeu aceitação, o homem que não recebeu aprovação e o homem que não recebeu amor, como é que ele pode dar, sem a graça de Deus, isso que não recebeu dos pais? Aí a esposa recebe o que sobra do marido, e os filhos percebem vendo tudo aquilo. Aí a família se torna disfuncional, pastor. não tem jeito. Aí essas pessoas, elas se chegam até a igreja. Então, irmãos, olha a responsabilidade que nós temos como igreja. Aquela pessoa que chega mal-humorada no culto, no estacionamento, aquela pessoa que chega mal-humorada para deixar a criança lá no departamento Kids, né? Aquele pai que chega zangado para buscar o filho dele na porta da igreja, seja dos adolescentes, do culto de jovens, né? É aquele casal que chegou assim, aleluiado, acabou de ter uma discussão dentro do carro. Entra na igreja, não cumprimenta ninguém, existe crise. Então, eu tenho comigo o entendimento de que os maduros, eles morrem primeiro. A gente precisa reconhecer que existe uma guerra constante, aonde que a gente precisa, primeiro, cuidar de nós mesmos da doutrina. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue salvar ninguém. Primeiro, cuide de ti mesmo. E em todas as vezes que cristãos maduros eles se reúnem com o corpo de Cristo, a gente precisa manifestar o que é essa realidade. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Então, o Cristo que habita em mim, ele manifesta a sua justiça, a sua dádiva, a sua benevolência para com o órfão e com as viúvas, através de mim que sou a igreja, pastor. Faz sentido? Todo. Olha como é que aumenta a nossa responsabilidade. Aí, olha só como que a coisa é. Cara, isso aqui é muito importante. Eu percebo que às vezes existem muitos líderes que eles têm essas dificuldades também. Como que eu posso dar uma coisa que eu não recebi? Homens e mulheres que entraram no ministério, que estão, aleluia, glória a Deus, ok, legal, paz do Senhor, tá tudo bem, mas no fundo a pessoa não tá bem. Depressiva, angustiada, estressada, querendo desistir do ministério, chutar o pau da barraca, abrir mão de tudo. Percebe-se como, então, muitos de nós estamos. Tem uma palavra que é usada no Novo Testamento que a gente interpreta de uma maneira diferente, que é a questão de sermos íntegros. Integridade não é a respeito somente de você ter um bom caráter. Integridade, pastor, é sobre você ser um homem construído por completo. Top. Entende? Então, ou seja, toda essa sala, ela tem uma integridade. Tudo foi construído desde o fundamento até o telhado. Ela é íntegra. Esse prédio tem uma habite. A prefeitura liberou para a gente poder utilizar esse espaço. Sim. Esse prédio da comunidade cristã Recomeçar é um prédio íntegro. Aleluia? Sim. Senão a gente não Perfeito. tinha vara de funcionamento. Sim. Então, um dos principais problemas, se não for o principal problema das famílias disfuncionais, é que as pessoas estão se casando sem habite, sem integridade, Sim. sem estrutura. Pessoas assumindo ministérios sem esse habite, sem essa integridade de saber quem eu sou, de quem é o outro e de que devo fazer da minha vida. Ontem eu estava cortando o cabelo, aí conversa com o barbeiro daqui a colar, ele vai casar daqui a 5 meses. Aí, ele sabe que eu sou pastor, o barbeiro virou para mim e falou assim: ô Rafa, que conselho que você me dá para mim que eu vou casar? Não. Ele me pegou desprevenido, né? E era de manhã, irmão, eu custo assim, né? Pegando trampo. Toda a minha capacidade de inteligência de manhã era 9 horas da manhã. Nossa. Eu falei, amigo, vamos lá, vou te dar 3 conselhos. Boa. Falei com ele, primeiro conselho que eu te dou, amigo, conheça-te a ti mesmo. Você não vai conseguir cuidar bem da sua esposa, você não vai conseguir cuidar bem dos seus filhos se você não souber quais são as suas virtudes e seus defeitos. Porque tem coisa que é defeito nosso, a gente coloca a culpa na esposa,
A gente responsabiliza a esposa para que ela possa fazer o que a gente não está dando conta de fazer. E as mulheres ficam sobrecarregadas com isso. Segunda coisa, você precisa, ao máximo que você puder, conhecer a integridade e o caráter da pessoa que você vai se casar. Quer um exemplo? Dê um exemplo para ele, pastor. Não sei o que que eu arrumei na cabeça dele, mas dê um exemplo. Olha, como que a sua noiva ela se relaciona com os pais dela? Ela respeita pai, respeita mãe, porque se ela não respeita pai e mãe, tenha certeza, ela não vai te respeitar. Você vai ter uma adversária todos os dias, Sem que sombra de dúvida. uma toalha molhada na cama, ela vai vir pra cima de você com pau e pedra. E se defendendo, né. E o terceiro conselho que eu dei pra ele é a respeito da dependência de Deus, uma total dependência do Senhor. E essa dependência do Senhor é um leque muito amplo, né, pastor? Demais. Aonde que a pessoa ela não pode andar sozinha, ela precisa se conectar a uma igreja, a uma comunidade de fé, e a partir desse caminhar com a comunidade de fé, ela vai amadurecendo naquilo que é a responsabilidade dela, né. Pastor, uma segunda pergunta que eu quero te fazer. Pra cima. É sábio dizermos que a disfuncionalidade da maioria das famílias se dá por causa da negligência dos homens como chefe de família? Muitas delas, pastor. Muitas delas. E pegando um gancho com isso que o senhor está também trazendo e tratando, uma vez eu preguei sobre Gênesis, quando Deus fala: "Não é bom que o homem fique só". Sim, E dali eu peguei, né, mas a questão, quando Deus ele fala isso referente ao homem, não é só a questão da necessidade de uma mulher, é porque de fato, em todos os sentidos, não é bom que o homem esteja só. Acho que o problema hoje, nesse século XXI, é que o homem também, ele não consegue se abrir facilmente. É uma dificuldade muito grande. Esse barbeiro, eu tiro o chapéu, né, porque você não vê isso todo dia. Um não. homem, E né, a barbearia estava cheia, tá? ah, Todo mundo ouvindo. não, aí que eu tiro o chapéu dobrado, porque Sim, existe algo, né, de um intelecto, de algo que vem, assim, de dentro do homem, de uma resistência tão grande, pastor, né. Eh, eu nunca vi meu pai dando a mão para minha mãe, uau. eu nunca vi, mas em contrapartida, o meu pai nunca chamou minha mãe pelo nome, Sempre era de amor? sempre de amor, de bem. Então, o que que eu quero dizer com isso, pastor? Que hoje não tem como eu querer, eh, ajudar o meu filho ou apontar um propósito, se eu não consigo me abrir ou entender de mim mesmo. O senhor concorda comigo? Concordo. Então, voltando à pergunta, qual que é mesmo? Repete para mim, É pastor. sábio dizermos que a disfuncionalidade da maioria das famílias Disfuncionalidade, essa se dá por causa da negligência dos homens como chefe de família? E aí, o que que acontece? Essa questão, que eu vejo também como uma negligência, eu percebo o seguinte, é a questão, por exemplo, de achar que está fazendo certo, achar que tem uma boa intenção por trás, Hum, mas na verdade, de repente, aquilo não tem nada a ver até com aquilo que a gente acredita como princípio bíblico, sim. né. Exemplifique. Há um tempinho atrás, eu observei e chamei um pai para a gente trocar uma ideia, porque eu percebi o seguinte, na fila da pra entrar para o departamento infantil, tinha uma criança, mas daí ela chorava assim, e ela estava chorando alto, já estava até incomodando alguns pais Sei. na fila. E uma criança já com 9 ou 10 anos. E chorava, chorava, chorava. Eu falei: "Pai, posso ajudar? Cara, que a criança tem, alguma coisa?" Ele: "Não, pastor, fica tranquilo, eu vou fazer ele entrar aqui, é porque amanhã eu vou viajar, eu vou ficar 15 dias Meu fora. pai. E aí ele quer ver o culto comigo." Aí eu falei assim: "Pai, aqui, na boa, cara, leva seu filho para ver o culto com você lá. Seu filho não precisa de estar aqui no culto Kids, ele precisa de estar com o senhor." "Não, pastor, mas é porque, o culto lá é adulto, tal, aqui é o lugar dele." Eu falei assim: "Não, pai, o lugar dele é do seu lado." Que religiosidade, hein? Que religiosidade, que Não negligência. digo isso para condenação do irmão, não é sobre isso, Claro, a mas gente não tá aqui para expor, é mas uma você passa. mentalidade religiosa, né? Exatamente. E assim, então eu falei assim: "Pai, por gentileza, coloca o seu filho para participar do culto com você lá. Eu tenho certeza que ele não vai te atrapalhar."
Pelo contrário, você vai plantar, você tem a oportunidade hoje de plantar algo na vida dele Sim, que vai fazer a diferença pro resto da vida dele. sim, Então, assim, mas é um tipo de negligência. Então, às vezes, pastor, o que que eu percebo também? Que às vezes o homem, ele é cheio de boas intenções, de querer suprir, de querer proteger, mas de que forma que isso de que forma que isso está sendo feito? a que custo que isso A está que sendo custo feito? isso está sendo, isso tem base bíblica? Não estou falando que a gente tem que ser religioso, de falar assim: "Como é que eu". Tem coisa, pastor, que é natural do homem, ele precisa de expressar isso de uma forma natural, Sim, né, um beijo numa filha, num filho, igual eu, por exemplo, eu não consigo sair de casa sem dar um beijo na minha esposa e sem dar um beijo nos meus filhos. Eu tenho uma filha que já tem 18 anos, ela tá aí. Mas assim, eu não consigo sair de casa sem dar um beijo, mas por quê? Porque isso é religioso? Não, mas é porque é uma necessidade que eu tenho. sim, Então não é porque é certo ou deixou de ser errado, é quadrado ou não. Para mim não importa o que eles vão pensar, mas o que importa é que eu estou plantando uma semente. sim. É a sua expressão de É afetividade para uma com sua família. expressão exatamente, eu ia falar, é uma linguagem de amor que eu tenho. Sim, Eu posso ser falho em alguns outros pontos? Claro, eu estou em construção, sim. mas eu não posso negligenciar o que me cabe como pai, que é pelo menos o principal. Pastor, me permite pegar esse gancho aqui. Olha que coisa importante. Olha, você que está aí nos acompanhando, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Nós, como seres humanos, a gente passa a vida inteira aprendendo, nós estamos em constante construção e formação. Aleluia. Sim, O Marconi, antes dele se casar, ele foi ensinado pelos pais, os seus pais deram o melhor que eles puderam e você se tornou o homem que você se tornou. sim. Depois que você se casou, você tinha uma certa ideia do que te aguardava depois do dizer sim. Mas houveram muitas circunstâncias, muitas situações não esperadas, que te botaram pressão, que te levaram, talvez não, mas se não, porque sou é uma exceção, né? Que te levaram a pensar e desistir, Claro, né? claro. Vice-versa também no caso das esposas. Uhum. Só que olha a importância de um comportamento muito importante chamado amor. Todos os matrimônios, todos os casamentos, eles têm razão para a gente desistir toda semana. Todos. Mas o que que nos leva a gente não desistir? É o conforto? É o consumo? É o que o outro pode nos dar? Não. É o amor que a gente tem pelo outro. Top. É o amor que a gente tem pela pessoa com o qual nós fizemos uma aliança. Vou abrir um parênteses aqui. Por que que, de repente, você que visita a igreja, você é amasiado, você é o popular juntado, né? Você é amigado, ainda não tomou matrimônio com a sua esposa. Por que que nós consideramos isso como pecado? Porque uma vez que você não formaliza a sua aliança com sua esposa e com seu marido, significa que você não está por completo 100% no relacionamento. Simples assim. Então, se você não está disposto, né, a colocar um anel no dedo da pessoa, assinar é só um papel? Não, não é só um papel. A falta do papel comunica que você é um inseguro ou você é uma insegura, que você não está 100% no relacionamento. "Ah, mas eu tô", então prova, vai lá, assina o papel. Porque juridicamente, depois de 6 meses de relacionamento, metade dos seus bens é dela. É ou não é, pastor? E isso não é ser homem, né? Entende? Então, assim, falando ao ponto importante aqui sobre a formação do indivíduo, a formação do caráter. Pastor, eu ouvi certa vez um dos pastores que eu admirava, né, porque eu não tenho mais tanto contato com ele, irmão do pastor Judson, o pastor Jonathan. Ele falou certa vez uma coisa que me chamou a atenção: "Casamentos prosperam homens". Du. E eu falo isso também de carteirinha, tá? Casamento prosperou a minha vida. Verdade. Casamento mudou a minha realidade. Por quê? Porque antes do homem se casar, ele tem ainda um pezinho na meninice. Uhum. Depois que o homem se casa, ele é levado para um ambiente de governo, não de ser governado. Quando você tem uma esposa e filhos para que você possa cuidar deles, é extraído de dentro de você o caráter do protetor, o caráter do governante, o caráter do líder. Veja bem, esses dias, nós do Ministério de Homens, nós temos feito encontros devocionais via plataforma Google Meet todos os dias pela manhã, né? E eu tenho falado muito com ele sobre essa questão da liderança. Pastor Marconi, nós não temos falta de homens. Homem tem para tudo quanto é lado, é ou não é? O que está faltando é a liderança do homem. Muito bom. A nossa crise é de liderança. Faz sentido? Sim, todo. Então a questão é, como que um homem vai poder liderar a sua família se ele não consegue liderar a si mesmo? Pastor, só pegando um ganchinho, quando eu casei, eu sempre amei jogar bola. Hum, Jogar bola e gostei durante um período da minha juventude. Eu gostava de um videogame. hum, Eu sou daqueles que, na minha adolescência e juventude,
eu gostava de jogar fliperama, né, ainda não Sei. tinha As fichinhas de 10 centavos, 15 centavos, 20 eu não centavos. era ainda um cara transformado por Deus, então a gente era, assim, meio solto, Sei. mas quando eu casei, eu lembro que teve uma situação na minha vida que a minha esposa, ela nunca me proibiu de nada, nunca me proibiu, falou assim: "Ó, isso aqui eu não quero que você faça", nunca, nunca, nunca proibiu. Só que eu gostava de jogar bola e eu lembro que houve uma situação num domingo que eu fui jogar e a família estava em casa, tudo, então foi dando meio-dia, foi dando meio-dia e meio, 1 hora, eu não tinha chegado ainda e o jogo estava terminando, eu não queria ir embora. E aí ela virou pra mim e falou assim, eu cheguei em casa, ela já estava já, eu já percebi de longe que ela já não, né, já Só um olhar, né? só um olhar já percebi. A comunicação não verbal Ah, bateu forte. fala, fala muito. E aí, ela chegou pra mim e falou assim: "Amor, deixa eu te falar uma coisa, eu já vou te falar que eu tô muito chateada, que sua família tá aqui e tal, você não esteve presente, mas deixa eu te falar, agora a sua vida mudou. Você precisa de assumir o seu papel de homem, de homem responsável pela sua casa. Uau. E hoje você foi irresponsável com a sua casa". Ela Aí falou isso brava ou falou de uma eu maneira falo branda? normal, eu falo branda. Mas aí mas a minha ficha caiu na hora, né. E por que que eu estou comentando isso? Porque ainda a gente tem casos, a gente atende, eu acredito que o senhor não é diferente, que a gente pega homens de não só de 25, mas de 40, quase 50, que às vezes a esposa vira e fala assim: "Ah, mas o meu marido ele chega do trabalho, ele vai jogar videogame. Hum, Ah, o meu marido chega do trabalho, ele vai, né, ele chega, ele não conversa, tal, ele vai jogar bola". Eu não estou falando que isso é pecar. Mas a gente está falando das trocas, né, das sim. preferências que às vezes, o homem ele precisa de assumir a sua responsabilidade. Tem homens que casaram, mas não assumiram o compromisso da liderança do lar, Ainda né? continuam como menino, como diz nosso amigo Paulo, né, age como menino, faz tudo como menino. Então assim, pastor, aí eu volto naquela questão da renúncia. Se não tiver renúncia, a gente nunca vai conseguir uma profundidade Sim, dentro da nossa casa, para a gente acessar lugares, para a gente conectar com lugares novos, para a gente ter experiências novas, até uma vida mesmo de prosperidade. sim. Eu, graças a Deus, eu falo isso aqui não é porque está sendo gravado, a gente tem oportunidade de falar aqui para outras pessoas. Deixa eu consertar aqui, já me orientar. Mas é porque é o seguinte, eu tive a oportunidade, pastor. Deus abriu a porta para mim estudar. Então eu tive a oportunidade para me ter conhecimento, para me evoluir nessa questão. Então eu fiz a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira pós, a minha segunda pós, né, eu tive a oportunidade de ter especializações Fé. dentro da minha área. Pastor, mas isso que o senhor falou é muito profundo, eu consegui isso tudo depois que eu casei. Então assim, eu poderia ter uma mentalidade machista e falar assim: "Não, eu só vou casar porque quando no dia que eu cheguei em casa, sentei, eu estava noivo, com meu pai e com a minha mãe e falei assim: 'Eu vou casar e eu já tenho data marcada'". Meu pai bateu na mesa e falou assim: "Você não vai casar". A minha esposa na época, noiva, olhou, regalou um olho, ficou assustada, porque meu pai falou assim: "Você não vai casar, porque quem casa quer casa". Era a mentalidade. "Você não tem casa". E me julgou sim na cara, falou assim: "Você não tem casa, você ganha R$ 214", era o salário meu na época, na carteira. "Não pai, mas eu tenho, né, hora extra aqui", "Você não vai casar, você não está preparado para isso". A minha mãe foi conversando com ele e tal, depois Sim, ele foi entendendo. Mas o que que eu quero dizer? Se eu tivesse essa mentalidade de não assumir a minha responsabilidade, eu e minha esposa, na época a gente entendia que era o tempo de Deus, sim, né. Mas aí, o que que eu quero dizer? Hoje talvez eu não estaria nem aqui falando a respeito disso. sim, Então tudo que eu tive e consegui construir, e ainda a gente está construindo, foi depois que eu casei, sim. né, eu não tinha nem essa mentalidade, a É minha o esposa próximo nível. é o próximo nível. Por quê? Porque a minha esposa eu vi uma coisa aqui assim, eh, falando sobre essa responsabilidade do homem, pastor, desculpa, eu não sei se eu estou prolongando aqui, mas Contar. o assunto vai ficando assim, quente, a gente vai Quando a gente passa a hora, as meninas apagam a luz. É a amém, estratégia pra delas. cima. E aí, eu depois que eu aprendi isso, eu falei: "Cara, isso é extraordinário". A gente ouve muito, né, que o termômetro do casamento é a vida sexual. Hum, Aí a gente: "Nó, cara, top". Mas eu subi o nível um pouquinho.
E eu tenho aprendido que o termômetro pode até ser a vida sexual, mas a maturidade do casal ela vem por causa dos problemas resolvidos, A capacidade de resolver problemas? a capacidade de resolver problemas. Porque problemas fazem parte da trajetória, né? Porque problemas fazem parte. E Sim, é o que geralmente faz a gente crescer como homem, ter sim. um casal. É quando a gente chega e fala assim, não, peraí, eu tô errado nisso. É quando a esposa fala assim, amor, vamos fazer assim? Você, não, peraí, eu vou ceder. É lógico que o homem não vai transferir o papel, não estou falando disso, Sim, que ele precisa de assumir o papel. Mas quando o homem, ele ele entende que ele tem uma responsabilidade, mas que ele tem uma companheira também, para sim, estar com ele, para que ajude ele também, porque o homem nunca vai ser 100% correto, pastor. Ele nunca vai ser 100% correto em tudo. Existem situações que a mulher é o papel da mulher também nessa questão de auxiliar e de sim, ajudar. sim, Então importante. é uma troca, né, é um equilíbrio. Então por que que eu falo isso? É porque, às vezes, a gente vê homens que ainda não entenderam isso. Sim, Não entenderam que, por exemplo, ele eu conheço pessoas, pastor, homens, amigos, que ganham bem, que ganham bem, que mantêm a sua família financeiramente de uma forma muito tranquila, são resolvidos financeiramente, mas que não conseguem ter uma maturidade e uma harmonia, um entrosamento entre marido e mulher, por quê? Porque essa área é resolvida, mas ele não tem ele não consegue assumir um papel para chegar aí mais além como homem. Ele falou: "Não, então ele não consegue viver a dois. ele não consegue viver a 2". Então, por exemplo, não, aqui, sai com os amigos, não que isso seja errado, mas existe um momento que ele precisa de ter com a esposa. É, na Ele verdade abre é a mão, prioridade, é a né? prioridade, são É a prioridades. prioridade. Então ele abre mão desse momento, para quê? Para sair com os amigos, para jogar bola, para jogar Sim, videogame. Então, porque quer. E às vezes a mulher ela se omite, né, às vezes assim, por quê? Não, mas está mantendo tudo, porque se ela se opor, é perigoso o marido falar assim: "Ah, então eu corto a sua mesada que eu te dou, a gasolina que eu te dou". É uma realidade, infelizmente, a gente observa muitas famílias dessa forma. entendi, entendi. Nós como igreja, a gente precisa considerar que o principal objetivo do Evangelho do Reino não é melhorar nossa vida, é nos restaurar, é nos transformar, né? Uma das principais razões pelas quais as pessoas se frustram com a igreja é que elas querem melhoria de vida. E não tem como você ter uma vida abundante se você não é uma pessoa transformada. Eu estou dizendo em Cristo, né? Talvez você já ouviu, eu já ouvi pessoas que dariam tudo para ter o coração do filho de volta. Dariam tudo para voltar atrás e passar mais tempo com a esposa, uma esposa que perdeu por câncer, uma esposa que perdeu por outra enfermidade, uma esposa que foi embora com os filhos. Então, assim, eh, talvez para o homem que está nos ouvindo aqui, que ele percebe que ele está falhando em muito com a sua família, ele se identifica também como uma vítima que foi negligenciado na infância dele, na juventude dele, na adolescência dele. Então, assim, vamos considerar que nós temos 4 gerações: bisavós, avós, pais e filhos, que estão sofrendo com essa, digamos, com essa imaturidade nos relacionamentos. Não conseguem lidar bem uns com os outros, não conseguem lidar bem com a igreja, não conseguem lidar bem com a sociedade. E isso é porque as pessoas têm um problema pessoal de aceitação. Existe uma cultura, né, dentro do judaísmo que ela é muito real, que ela expressa aquilo que é importante para todos nós, que é o trabalho da emancipação do homem, né. O bar mitzvah é quando os pais eles estão agora trabalhando para a emancipação do filho. Eles declaram que ele deixa de ser uma criança, ele é um homem, ou seja, está recebendo a afirmação. Só que antes desse bar mitzvah, né, dessa aprovação dos pais sobre a vida dos filhos, houve um trabalho. Quer um exemplo? Nós falamos muito de Mateus 28, ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações. Antes de Mateus 28:18, teve Mateus do capítulo 1º ao capítulo 27. Teve uma construção de um Sim, relacionamento de Jesus com os seus 12. perfeito. Faz sentido? Tá. Então, assim, percebendo que nós temos 4 gerações existentes hoje, que elas estão em frangalhos. E olha que interessante isso, pastor. Muitos pais, às vezes, eles têm dificuldade de se reconectar com seus filhos, não é porque ele tem um coração duro, é porque tem vergonha. Um pai que errou com seu filho, ele sabe no fundo, que ele está em dívida com o filho. Ele tem vergonha de se conectar com esse filho, de pedir perdão para esse filho. Então nós temos, acredito eu, 4 gerações
que elas se sentem assim desconectadas porque individualmente elas foram negligenciadas e estão ruins. Então é necessário que todas essas 4 gerações elas precisam se voltar para o Senhor. Porque no Senhor nós entendemos então que ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. É onde que se faz necessário então a gente ter esse arrependimento dos erros que nós cometemos e de nós também decidimos de maneira intencional abandonar esse ambiente de vitimismo, esse ambiente de coitadismo. Porque não tem como a gente viver uma vida nova no Senhor se a gente não abre mão da velha. Eu vi uma coisa interessante semana passada que me chamou a atenção, que ela exemplifica muito o que Cristo nos fala. O homem disse o seguinte: eh, a vida que você sustenta hoje, ela te impede de você viver o novo no dia de amanhã. Albert Einstein falou de uma outra forma, né? É loucura você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. E Jesus nos ensinou o seguinte: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, fechando esse episódio de hoje, pastor, uma conversa muito densa, muito profunda, né? Mas eu quero apenas falar aqui, homem, uma coisa importante que você precisa considerar: os resultados das nossas negligências dentro de casa. Estudos indicam maiores taxas de ansiedade, depressão e comportamentos de risco, principalmente em adolescentes do sexo masculino, em função da ausência masculina dos pais. A ausência paterna está correlacionada com o aumento do envolvimento juvenil com criminalidade, evasão escolar e uso de drogas, especialmente em comunidades de baixa renda. Muitos jovens buscam referências masculinas em ambientes de rua ou em modelos negativos, como gangues, hoje a gente percebe no tráfico de drogas e coisas semelhantes. Sem a presença dos pais atuantes, muitos meninos crescem sem referências saudáveis de como lidar com emoções, assumir responsabilidades ou exercer liderança afetiva sobre a vida dos filhos. Pesquisas apontam que a presença ativa do pai está associada ao maior desempenho escolar, maior disciplina e autoconfiança nos filhos. A ausência prolongada pode gerar atrasos cognitivos, que é uma dificuldade de entender as coisas, e menor estímulo educacional. Despertem, pais. Essa é a nossa necessidade. Pastor Marconi, para esse homem que se sente culpado, que ele também se vê negligenciado pelos seus pais no passado, mas de repente ele pergunta: Pastor Marconi, o que eu vou fazer agora? Olhando para essa câmera aqui, o que o senhor pode falar para esse homem para o encorajar a mudar esse ciclo da vida dele? Pastor, é mergulhar mesmo. Hoje a igreja, ela exerce um papel, no meu ponto de vista, assim, extraordinário, porque à medida que um homem ele é transformado, ele não consegue guardar aquilo para ele mesmo. Aquilo é o milagre de Deus é esse, é quando ele prova, né, eu só consigo passar algo para alguém quando eu vejo, quando eu aprendo, mas quando eu provo. Então, quando você prova do amor de Deus, é impossível aquele ficar somente guardado dentro de você. Provar sua fala experiência, né? Experiência com Deus, para mim entender quem que é a pessoa e o que que ele fez na minha vida, de onde que ele me tirou e por que que eu estou aqui, que tem a ver com o propósito. Então eu acredito que quando o homem ele entende que das suas próprias mãos é impossível que ele consiga, ele pode até conseguir manter fisicamente, financeiramente sua família, mas sem a presença de Jesus sempre vai faltar alguma coisa na vida dele, né? E hoje em dia, no jeito que a gente vive, né? A gente teve uma pós-pandemia, a gente falou isso aqui antes de conversar. Hoje é tudo muito mais inflamado. Hoje tudo está maior. Então, a gente não consegue suportar. Essa é a realidade. Então, a minha palavra é que você, homem, abra o seu coração, né? Pense que, entenda que os seus filhos, eles esperam algo de você. Não só os seus filhos, mas a sua esposa espera algo de você. E eu acredito que esse tempo, pastor, é o tempo de resposta. Nós precisamos de dar essa resposta Amém. para a geração, porque as gerações elas passam, né? Sim. E aí o que fica são os livros de história. Então isso precisa de ser contado de uma forma diferente. Amém. Amém. Queridos, para encerrar esse episódio de hoje, eu quero me dirigir a você, homem, e independente da sua idade, se você é avô, se você é bisavô, se você é pai, se você percebe que, se você reconhece que você negligenciou aqueles que você deveria amar e não amou,
seja esposa, filhos, netos, irmãos, sobrinhos, enfim, pessoas aos quais esperavam algo de você. Talvez você se vê como essa pessoa, digamos assim, injustiçada pela vida, e você deu aos seus aquilo que você tinha. Eu quero te dizer que Cristo ele não te rejeita, existe um amor incondicional disponível a você, e o quanto antes você entender isso e você reconhecer que pelas pisaduras, pelas injustiças, pelo sofrimento de Cristo eu e você nós somos sarados, você percebe então que Jesus levou sobre ele toda a condenação que estava sobre a minha e sobre a sua vida. Quem está dizendo para você foi um homem que foi negligenciado e que negligenciou sua esposa e seus filhos durante um período muito grande. E não era quando era ímpio, não, viu, irmão? Eu já era pastor e negligenciava a minha família. Então, o amor da minha esposa para comigo, intencional, fez com que eu viesse a reconhecer a minha necessidade de arrependimento. O amor que muda todas as coisas. E guarde bem uma coisa: por mais que seu filho, filha ou esposa estejam profundamente chateados com você, existe algo dentro deles colocado pelo próprio Deus que é um apego pela sua figura como pai, que se porventura eles verem em você um genuíno arrependimento, ali se inicia um processo de restauração. Não estou dizendo que é da noite para o dia, tá? Porque o emocional precisa de experiências onde que você possa passar por um processo de restauração, de resgate, de reconquista de um território que você perdeu no coração de seus filhos e da sua esposa. Mas nunca é tarde para a gente recomeçar. Então, decida recomeçar, e eu quero ler um versículo com você que está em Tiago 5,16, que diz: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Se você acredita que você errou com a sua esposa, pede perdão, pastor, mas ela já foi embora, minha ex-esposa. Pega o telefone e liga para ela. É apenas uma liberação de perdão que você precisa para você avançar. Se você errou com seus filhos, faça isso por eles. Se você é um filho que você sente que você foi profundamente negligenciado pelos seus pais, o maduro morre primeiro. Você já foi amado por Cristo, recebido por Cristo, pega o telefone, liga para o teu pai, libera perdão para ele. Diga para ele que independente de, eu sei, no fundo, apesar das atrocidades que ele pode ter feito, existe um amor no seu coração por ele. Então, que essa palavra possa chegar ao seu coração e entender que não existe um homem tão ruim que ele não possa dar alguma coisa para você. Talvez seu pai tenha 95% de erros, mas se você focar nos 5% de acerto que ele pode trazer sobre a sua vida, foca nesses 5% e desfruta desses 5%, que fazendo isso eu acredito que você ainda em vida você pode desfrutar da presença do seu pai. Aleluia! Que o Senhor abençoe o seu coração, sua vida, sua casa, edifique você e nos encontramos mais uma vez, né, no próximo episódio. Vou te pedir um pequeno favor: curta, comente, compartilhe isso, né? Se inscreva se você não segue ainda nós nas redes sociais, não somente no YouTube, mas também no Instagram, né? No Recomeçar Oficial, que será um prazer encontrar você lá também. Beijo no coração, Deus te abençoe.